Se é para todo ano ficar brigando para não cair, é melhor contratar jogadores mais baratos, meios e deixar ali como meta a 16ª colocação. É mais coerente do que ter jogadores tão caros e ficar na 16ª colocação. Não é coerente. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que entrou em campo mais uma vez para perder, mais uma vez perdeu, e dessa vez eles nos pouparam o domingo, pelo menos não perdeu no domingo, não estragou o nosso domingo, a segunda-feira já é estragada por natureza, nada de anormal. Anormal seria o Bahia vencer o Fluminense no Maracanã. É um jejum aí gigantesco e o Bahia não tem conseguido vencer o Fluminense nem quando o Fluminense está numa situação ruim. O ano passado foi a mesma coisa. Perdeu vários gols debaixo do gol com o senhor Elber e não venceu, tomou 1-0. Esse ano, mais uma vez, perde o jogo fora de casa contra o Fluminense, que também vem numa situação ruim, mas encontrou o ressuscitador de defunto pela frente. Nenhum time vai passar mal se encontrar o Bahia pela frente. Mais uma vez aconteceu isso. O Bahia perdeu, e perdeu, se é que podemos falar, com justiça, com muita justiça, para o Fluminense, que não apresentou nada de anormal. 2 bolas paradas. O primeiro gol, falha do goleiro Matheus Teixeira, que tem se mostrado um atleta que está em decadência no Campeonato Brasileiro. Isso está mostrando que ele pode ser substituído a qualquer momento, mas eu não substituiria pelo Danilo Fernandes. Não substituiria. Eu colocaria o Matheus Claus para ver como é que está o Matheus Claus, se o Matheus Claus já está mostrando segurança, porque não considero o Danilo Fernandes, que está machucado, acho que nem tem condições de jogos. O Bahia mais uma vez contratou uma bomba para ficar no departamento médico. A incompetência dessa diretoria está se mostrando cada dia mais evidente. Essa diretoria, que inclusive fora da esfera futebol, ela é fantástica. A gente não pode dar tanto descrédito a essa diretoria. A gente tem sim, olhando o copo meio cheio, coisas boas sendo feitas por essa diretoria fora da esfera futebol. Fora da esfera futebol, a administração, a questão de não roubar o dinheiro do Bahia, se é que a gente pode falar isso, conhecer, mas assim, o que aparenta é que essa diretoria ela é realmente honesta, que ela tem cuidado das finanças do Bahia, não tem feito loucuras com o dinheiro do Bahia fora da esfera futebol. Mas dentro da esfera futebol, a gente pode dizer sim que tem feito loucuras nas contratações, tem feito uma gestão horrível de pessoal, de material humano. E com isso, o Bahia dentro da esfera futebol é um fracasso. Belintani dentro da esfera futebol é um fracasso. Fora da esfera futebol você consegue ver melhorias, mas o clube ele vive de futebol. O principal produto do Esporte Clube Bahia é o futebol. Isso é que tem que estar sendo efetivo dentro do clube e não está sendo. E com isso, todas as outras benfeitorias que ele faz fora dessa esfera se torna pequeno, se torna inexistente, já que o clube está indo ladeira abaixo pelo 2º ano seguido. E se descer para a Série B, não será nenhum absurdo, já que o Bahia tem mostrado em campo que está merecendo isso. Aí todo mundo vai dizer, mas o Bahia com o elenco que tem, com a folha de pagamento que tem, o Bahia o 2º ano seguido brigando para não cair. Pois é, ninguém entende. E por não entender, eu acho que é mais coerente o Bahia ter um time mais barato, um time mais coerente com o que ele almeja todo ano no Campeonato Brasileiro. Porque se o Bahia não disputa um Campeonato Brasileiro coerente com a sua folha de pagamento, o Bahia tem que reduzir esse custo, tem que botar jogadores coerentes com a posição dele na tabela. Mas isso vai acabar com que ele caia. Não vai acabar com ele. Olha o Cuiabá. O Cuiabá está acima do Bahia com 21 pontos. Empatou na casa do Fortaleza contra um Fortaleza que tem um time que não está perdendo para ninguém. Então você vê que essa questão financeira é muito complexa e não dá para você ficar só contratando medalhões para poder ter um clube de futebol efetivo. Contrata jogadores bons e baratos para pelo menos não onerar tanto a folha do pagamento do Bahia e disputa ali a meta é 16º colocado para não cair. Porque aí não engana o torcedor, porque o torcedor vive enganado. O torcedor, pelo 2º ano seguido, está se enganando, se iludindo. Quando o presidente, quando a comissão de futebol vem a público dizer que nós vamos brigar para o meio da tabela, para a primeira parte da tabela, que a meta é a primeira parte da tabela e quem sabe conseguir coisas melhores. Isso tudo é uma
conversa fiada que na prática a gente está vendo pelo segundo ano seguido que não é correto. Então, assim como o Bahia é modesto nas suas metas financeiras, porque sempre que a gente vê as metas financeiras pro Bahia pro ano seguinte, a gente percebe que é uma meta bem modesta. Almeja chegar à semifinal da Copa do Nordeste e foi campeão. Almeja chegar na segunda parte da Copa do Brasil e aí vai até as oitavas, às vezes até as quartas de final. Enfim, são metas financeiras modestas. Mas quando chega no departamento de futebol, aí quer iludir o torcedor. Ah, nós vamos pegar a primeira parte da tabela. Ah, nós vamos brigar pela primeira parte e quem sabe ali beliscar uma Libertadores. Não dá para você ficar fazendo metas divergentes da meta financeira. Já que a meta financeira é modesta, a meta futebolística, se é que podemos dizer assim, a meta no futebol também tem que ser modesta. O Bahia tem que contratar uma equipe para ser 16º no Brasileirão, que aí não vai enganar o seu torcedor. O torcedor já vai saber que o Bahia vai brigar para não cair no ano seguinte e pronto. Ah, mas aí você está pensando pequeno. Ah, mas o clube está se tornando pequeno. Independente do que a gente queira, independente do que a gente torça, independente de qualquer coisa, o clube está se tornando pequeno. Você vê que em 2017, quando o Bahia voltou para a Série A, o Bahia tinha uma meta muito bem coerente. Nós vamos brigar para se manter na Série A esse ano. E o ano que vem a gente vê o que é que faz. Aí fez uma Série A excelente. Desse período que o Bahia está na primeira divisão até agora, foi o campeonato onde o Bahia marcou mais pontos. Marcou 50 pontos, acho que não ficou na primeira parte, ficou na 12ª colocação, mas você vê que marcou 50 pontos. O Bahia, anos depois, passou a ter menos pontos e mesmo ficar em posições menores, ficou na 11ª em 2018, acho que 11ª também em 2019, com menos de 50 pontos, 48 pontos, 49 pontos. Mas, ou seja, quando o Bahia teve uma meta coerente, uma meta correta, vamos brigar para manter-se na Série A. O Bahia foi além. Aí quando o Bahia quer algo maior, lá ele não consegue. Então vamos ser modestos também na questão futebol. Quem sabe com uma meta modesta a gente se surpreenda positivamente, porque todo ano a gente está se surpreendendo negativamente, porque temos uma folha de pagamento gigantesca, jogadores que vêm como resolvedores de problemas, jogadores que têm aí 20 milhões de estrelas e dentro de campo não tem estrela nenhuma. O que a gente vê o Rodriguinho apresentando em campo, seja com Dado, seja com Dabov, é a mesma coisa. O Gilberto forçou claramente o seu cartão amarelo para ficar fora do outro jogo. Desde o jogo do Grêmio que ele vem provocando essa expulsão. Não foi expulso no jogo do Grêmio injustamente. Nesse jogo, mais uma vez, ele fez uma falta dura para tomar cartão amarelo. Não tomou, saiu barato mais uma vez, mas depois ele ficou reclamando lá de um outro lance e acabou tomando amarelo. Tá fora do próximo jogo. Forçado, tá fugindo da responsabilidade, tá fugindo do jogo. E isso mostra o quão o Gilberto está se tornando pequeno dentro do Bahia. Cada ano está se tornando menor. Isso é um absurdo. Mesmo tendo a quantidade de gols que ele tem, ainda assim não justifica ele estar fugindo dos problemas. É o cara que a gente tem esperança de que resolva e não está resolvendo. Não está resolvendo, aliás, não está resolvendo ninguém. Juninho Capixaba não acerta um cruzamento. O Nino Paraíba voltou a ficar ruim, voltou a ser péssimo, voltou a não acertar mais também nenhum cruzamento. No meio do campo a gente tem que repensar a situação do Patrick, porque tantas faltas besta que ele faz, desnecessárias, que resultam em gols contra o Bahia. Aliás, várias faltas que acontecem besta resultam em gol, porque o Bahia tem dois jogadores altos que não conseguem tirar a bola. O Conte também foi outro que fez uma falta dura que resultou no segundo gol do Fluminense. E mais uma vez, falha da zaga, mais uma vez a zaga falhando. Ou seja, nós temos uma zaga muito melhor do que tínhamos no ano passado. Muito melhor. O Luiz Otávio e o German Conte são muito melhores do que o que nós tínhamos no ano passado. O Hernando e o Juninho viveram momentos horríveis. Ainda tivemos o Anderson Martins, viveram momentos péssimos, mas ainda assim o aproveitamento que nós temos é igualzinho ao do ano passado. A pior defesa do Brasileirão, 30 gols. O Bahia tomou mais gols do que o Chapecoense, que é o lanterna do Brasileirão.
Ou seja, as coisas não funcionam com o Bahia. E por que não funciona? Sai técnico, entra técnico e não funciona. O Bahia continua perdendo. Eu acho que além da incompetência da diretoria na questão futebol, e eu gosto muito de enfatizar isso, o Bahia é incompetente, a diretoria do Bahia é incompetente na esfera futebol, e é o que é mais importante para um clube de futebol, faz com que o Bahia também seja um time azarado, porque nem sorte o Bahia dá. Você vê que o Bahia, as chances que tem é na trave, não acerta o gol, não consegue sair desse inferno de derrotas. Eu não vejo luz no fim do túnel, mas com esse time não dá pra gente ficar olhando muito o horizonte. A gente tem que ver o próximo jogo. E para o próximo jogo contra o Fortaleza, eu acredito que o Bahia possa fazer pior, porque o Fortaleza é um time competente. O Bahia tem pego de times sem muita competência e está perdendo. Imagine pegando um time competente, porque o Fortaleza é competente. Por mais que tenha empatado em casa com o Cuiabá, mas a gente vê a posição dele na tabela e a quantidade de jogos que ele tem com esse novo técnico, que é um time competente, vai vir para Salvador estragar mais ainda a situação do Bahia. Eu não acredito que o Bahia vai conseguir vencer o Fortaleza, não. Não é pessimismo, é realidade. Agora é acompanhar até o final do campeonato o que é que vai acontecer. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.